Gente, vocês viram que saiu um novo documentário, o Quiet on Set, que conta justamente as polêmicas que aconteceram na Nickelodeon e as principais vítimas disso, Amanda Bynes e o Drake Bell. E cara, é muita coisa pesada. Inclusive eu já deixo aqui um aviso de gatilho porque não é um assunto legal, tem a ver com crianças, tem a ver com predadores, então assim, né? Bom, se você é uma criança que cresceu nos anos 2000, você provavelmente conhece esses rostinhos. E se, como eu, você voltou a assistir essas séries de sucesso depois de adulto, você provavelmente percebeu que tinha muita coisa estranha acontecendo. Piadas adultas, personagens sexualizadas, mas isso nunca foi muito falado. As pessoas no máximo comentavam, até o documentário sair, era tipo uma confirmação de tudo que a gente já sabia. Um dos nomes mais falados é o Dan Schneider, aquele diretor que criou várias séries infantis de sucesso, como iCarly, Brilhante Vitória, Zoey 101, Sandy Cat, e vocês devem ter ficado sabendo que esse era aquele diretor com obsessão por pés, que colocava a Ariana Grande colocando o próprio pé na boca em vários vídeos, pessoas tocando pés, a própria Ariana Grande também tentando tirar suco de uma batata enquanto fazia barulhos estranhos, jogando água nela mesma, tem muita coisa estranha. E nesse documentário a gente descobre que pelo menos 3 pessoas que trabalhavam na Nickelodeon foram presas por abuso de menores. Entre os nomes mais conhecidos a gente tem o Brian Peck, que é o produtor do Drake, e eu vou começar falando justamente sobre ele. O Brian Peck era um produtor que, assim como o Dan Schneider, vivia cercado pelas crianças e se mostrava amigo e confiável, até que teve um evento meio estranho na casa dele que alertou alguma das crianças. Ele fez um churrasco na casa dele, ele sempre fazia essas coisas, e convidou os pais, as crianças, esse tipo de coisa. E um dos atores mirins, ele conta que ele tava na garagem, né, que a garagem dele era toda enfeitada, toda temática, só que tinha uma coisa que destoava, que era uma pintura de um palhaço. E ele pergunta pro Brian, o que era aquela pintura, e ele vem, tipo, todo feliz, todo orgulhoso, e vira o verso, e no verso tava escrito: para Brian, eu espero que goste da pintura, seu amigo John Wayne Gacy. E se esse nome não te é familiar, esse cara era simplesmente aquele cara que se vestia de palhaço pra acabar com a vida das pessoas e tava preso, inclusive. O Brian ainda mostra uma pilha de fotos e cartas que ele trocava com o John enquanto ele tava na prisão. E se isso não era uma red flag, meu amigo, eu não sei qual seria. Bom, o Drake tava participando da série The Amanda Show e na época ele tinha por volta de 14 anos. O Brian Peck também tava participando dessa série como produtor. E lá ele conhece o pai do Drake, que é o empresário dele, né? E o pai dele fica sabendo que o Brian é um ótimo dialogue coach. É tipo um professor de fala que te ajuda com o roteiro, eu não entendi muito bem. E aí ele fala que podia ajudar o Drake a conseguir mais papéis, esse tipo de coisa, e que ele poderia sim treinar o Drake, mas que teria que ser na casa dele. Inclusive o pai dele concorda, mas vai junto porque ele acha meio estranho, né? O Drake explica também que ele e o Brian se aproximaram muito rápido porque eles curtiam o mesmo assunto, que era a história de Hollywood, esse tipo de coisa, mas hoje em dia ele acredita que isso era só uma desculpa do cara pra se aproximar dele. Bom, o pai do Drake acompanhava o dia a dia deles no set, e ele diz que viu algumas aproximações muito estranhas do Brian com o filho dele. Seja ele passando a mão no ombro dele, descendo a mão pelos braços, ajudando a trocar de roupa sem ninguém pedir ajuda. E ele viu que não era só neura da cabeça dele quando assistiu um vídeo do Brian Peck passando a mão nos braços do Leonardo DiCaprio, igualzinho ele fazia com o Drake. O pai dele até tentou reclamar com a produção sobre essa aproximação estranha, mas falaram que ele estava sendo preconceituoso porque o Brian era gay e que ele era assim, uma pessoa de contato físico. Depois disso, o pai do Drake foi tentando manter uma distância entre esses dois, só que o Brian começou a ir nos shows que o pai dele estava produzindo pro Drake, e alguns eram até em outras cidades, e mesmo assim ele ia, levava um grupo de amigos adultos, lembrando que o Drake era só um adolescente. Ele ainda ofereceu de fazer a festa de 15 anos do Drake na casa dele, só que o pai do Drake foi ficando cismado e recusou, só que enquanto isso o Drake achava tudo normal, ele era só um adolescente, né? Em 2001, o Brian foi reparando, né, que o pai do Drake tava cismado com ele e usou a influência dele sobre o Drake, falando que ninguém gostava do pai dele no set, que ele tava tentando roubar o dinheiro do filho, e como o Brian era antigo e experiente nesse ramo e também tava muito mais próximo do Drake do que o próprio pai, ele acabou acreditando nele. O Brian também aproveitou que a relação do pai e da mãe do Drake era ruim, já que eles não tiveram uma separação muito amigável, e conseguiu encher a cabeça da mãe do Drake com as mesmas ideias. Depois disso, o Drake decide que o pai dele não vai ser mais o empresário dele, vai morar com a mãe dele. Enquanto a mãe dele liga, né, pro pai e avisa essas coisas, a única coisa que ele fala é: não deixa esse cara sozinho com o Drake, é a única coisa que eu te peço. Só que a mãe do Drake morava longe de Los Angeles, que era onde ele fazia as audições e conseguia os papéis, e ela também não gostava de dirigir. Então o Brian começa a dar carona pra ele, leva ele nos testes, e quando as audições acabavam tarde da noite, ele acabava dormindo na casa do produtor. E eu fico pensando, cara, não tinha nenhum adulto, ninguém estranhava ele tá dormindo na casa de um cara de 40 anos, adulto. Assim, me desculpa, mas eu não aceito essa inocência dos anos 2000, eu não aceito mesmo. Bom, uma noite o Drake acorda, ele abre os olhos e ele vê o Brian em cima dele, abusando dele. E ele diz que ficou sem reação.
ele não tinha um carro pra voltar pra casa, ele não tinha nenhuma casa pra dormir, e ele diz que sentiu vergonha de admitir o que tinha acontecido com ele, mesmo que não fosse culpa dele. O produtor ainda fala pra ele que não ia se repetir, mas continuou. E o Drake ainda fala pra entrevistadora que vai ficando cada vez mais brutal. Ele vira pra ela e fala: cara, pensa na pior coisa que alguém poderia fazer nesse tipo de cenário com outra pessoa e eu te respondo se ele fez comigo. E ele ainda completa falando que nem sabe como ele sobreviveu. Bom, o Drake começou a namorar e ele diz que passava praticamente todos os dias e até dormia na casa da namorada dele. E teve um dia específico que o Brian cismou que eles iam pra Disney juntos e ficou ligando que nem maluco pro Drake. E como ele não atendia, ele começou a ligar pra casa da namorada dele, até que o Drake atendeu e disse que tinha marcado outra coisa, que não ia e desligou. Só que o Brian continuou ligando. E continuou insistindo, até que a sogra dele chamou ele na cozinha, perguntou o que estava acontecendo pro cara de 40 anos tá ligando pra ele desse jeito. E o Drake admitiu que a situação tava meio estranha e que ele tava tentando se distanciar desse cara. Ela avisa a mãe do Drake do que tá acontecendo e fala que vai levar ele na terapia porque ele parece estar em uma situação de perigo. O Drake vai pra terapia, mas ainda assim ele não consegue falar nada, ele diz que tá tudo normal. Bom, em 2003 o Drake tá gravando o piloto do Drake e Josh e em uma conversa o Brian fala pra ele que quer que o Drake convença o Dan Schneider, o criador, a dar um papel do pai no seriado pro Brian. E nesse momento a ficha do Drake cai e ele fala: cara, esse cara nunca vai chegar perto dessa série, ele nunca vai tocar nela. Ele conta que não lembra quando ou porquê, mas em uma conversa no telefone com a mãe dele, ele finalmente estourou e praticamente gritou tudo o que tinha acontecido com ele. E finalmente a mãe dele chamou a polícia. Bom, os investigadores chegam pra conversar com o Drake e ele diz o quanto foi desconfortável ter que ser descritivo com o que Brian fez com ele. E que ainda assim eles precisariam de uma confissão. O Drake liga pro Brian com o telefone grampeado e ele diz que tá mal, tá quebrado emocionalmente. E cara, por que isso aconteceu comigo? E o Brian começa a se confessar e ainda pergunta se eles estão sendo gravados várias vezes, e o Drake finalmente se sente aliviado. Em agosto de 2003, o Brian é finalmente preso pelas coisas que ele fez com o Drake. O Drake ainda liga pro pai dele e avisa: olha, você ficou sabendo que o Brian foi preso por tal coisa, e só que ele não conta que ele é a vítima. E aí o pai dele fala: caramba, eu tô aliviado que ele não tenha feito nada com você, eu nunca gostei desse cara. E anos depois ele descobre a verdade. Nossa, e essa parte, o pai dele chorando, se sentindo culpado, foi a parte, assim, no documentário inteiro que mais me pegou. O Drake continuava gravando Drake e Josh e ele diz que era um alívio pra ele, que salvou ele. Só que ele não sabia processar toda essa culpa, todo esse sofrimento, e foi aí que ele começou a tentar escapar com o álcool, os vícios, e você já conhece e já sabe que o Drake se perdeu. Em outubro de 2004, Brian é condenado a 16 meses de prisão e é registrado como predador sexual. Vários atores e diretores famosos enviam cartas pro juiz com o objetivo dele conseguir liberdade condicional. A maioria falando como o Brian é uma pessoa boa, nunca faria isso, inclusive o ator James Marsden de Encanto. No total, cara, são 41 cartas, mas o Dan Schneider e a Nickelodeon não se envolveram nisso. E um diretor chamado Rick Correll, que depois ia dirigir Zack Code, da Disney, também escreveu uma carta e dizia que seria um prazer trabalhar com ele de novo. E o Brian realmente trabalhou depois com ele nesse show. Só que hoje em dia eles alegam que não tem envolvimento com a contratação dele e que ele disse que o assunto, tinha sido resolvido. Ele não tinha contado que ele tinha sido preso por isso. Bom, agora que a gente falou sobre, o Drake, tudo que aconteceu com ele, eu gostaria de falar da segunda maior vítima pra mim, que alguns de vocês já devem conhecer, a Amanda Bynes do The Amanda Shows. Bom, a Amanda foi descoberta pelo Dan Schneider e pelo Brian Peck em um workshop de comédia pra crianças, quando ela tinha 10 anos. E eles falam que assim que o Dan viu ela, ele sabia que ela ia ser uma estrela. Todo mundo falava que ela era um talento natural, que a comédia tava nela e que ela era uma das únicas pessoas que fazia o Dan rir fora de set. Bom, as crianças frequentavam a escola no set durante as gravações. E às vezes a Amanda desaparecia e sabiam que ela tava com o Dan, escrevendo, tendo ideias e coisa do tipo. E outra coisa que acontecia muito é que tinha uma regra no set que os pais não podiam estar com as crianças o tempo inteiro. Porque como era o primeiro trabalho, eles meio que podiam atrapalhar, entendeu? Só que os pais da Amanda, principalmente o pai dela, sempre ficava em cima, colocando muita pressão e expectativa sobre ela. E, inclusive, ele e o Dan Schneider fizeram uma amizade muito rápido e já começaram a planejar toda a construção da carreira da Amanda. Bom, assim que o Dan foi vendo o talento dela, ele criou o The Amanda Show, a primeira série com o nome dele como criador. A Amanda era a estrela da série. Todas as piadas, o modo que ela atuava, todos falavam que era único e a partir daí a série foi um sucesso. Nos anos 2000, a Amanda Bynes ganha o Kids' Choice Awards. E depois disso, ela estoura ainda mais, em entrevistas, talk shows e esse tipo de coisa. E as pessoas também foram reparando, principalmente a proximidade desses dois. A Amanda sempre estava próxima dele, abraçando ele, fazendo massagem. E aí que vem aquela cena da jacuzzi. Era uma enquete do programa dela, em que ela chamava o entrevistado e eles ficavam na jacuzzi. Só que é muito estranho você ver a situação dela, uma garotinha,
com biquíni, enquanto tem um cara adulto, de roupa, dentro daquela jacuzzi, e ele praticamente fala: fui eu que criei essa situação, eu sou a razão da gente estar aqui. Bom, a Amanda completa 16 anos e já sendo muito famosa, ela quer papéis mais adultos, ela não quer mais ser uma criancinha. Daí o Dan cria um novo programa para ela chamado What I Like About You, em 2002. Só que ele vivia brigando com o coprodutor Will Caron, de Friends, e tinha tanta tensão que tiraram ele, mas ele ainda frequentava o set como produtor da Amanda. Bom, os pais da Amanda e ela estavam tendo desentendimentos, já que ela era adolescente, né? Ela tava namorando um cara mais velho, e isso tudo ainda morando com eles. Então eles não apoiam esse namoro, eles meio que brigam, e ela tenta fugir de casa e pede ajuda pra quem? Pro Dan. E a partir daí a gente não sabe tanta coisa, mas que a polícia tava envolvida. E que os pais da Amanda ficaram muito irritados com as ações do Dan sobre isso. A Amanda planeja com ele alguns advogados se emancipar, pra ela era a melhor solução, porque ela teria liberdade, ia poder trabalhar como adulto. Só que com o envolvimento do Dan no caso, meio que criou dois lados. De um lado ele e do outro os pais dela. E no final ela se afasta do Dan e escolhe os pais. Bom, nessa mesma época surgiu um Twitter com o nome da Amanda, ainda não tem nada confirmado, mas tinha uma foto da carteira de motorista dela pra comprovar que era ela. E nesse Twitter tinha vários posts que falavam de como os pais dela tentavam roubar o dinheiro dela, de como tentavam silenciar ela, que ela não podia falar nada, de como um produtor havia abusado dela, engravidado dela com 13 anos, ela tinha, né, abortado, e esse tipo de coisa. A gente não tem confirmado se era dela mesma, a maioria das pessoas acredita nisso. Eu também acho que, tipo, com o tempo que ela passava sozinha com o Dan, faz muito sentido esse tipo de coisa. A relação dela com os pais dela era estranha também. E nessa época a mídia caiu matando, falando que ela tava maluca, que ela tava com problema mental, justamente pra tentar desmentir as coisas que ela falou. Depois disso, assim como o Drake, ela viu escape nos vícios, foi presa e hoje em dia abandonou a carreira de atriz e segue com uma vida mais calma. Bom, Jason Randi foi o primeiro predador da Nickelodeon a ser preso. 4 meses depois, Brian Peck, do caso do Drake, seria o próximo a ser preso. O Jason Randi era um produtor assistente que trabalhava no The Amanda Show. Era simpático, carismático, as pessoas adoravam ele. Como produtor assistente, a função dele era guiar as crianças pelo set, saber onde elas deveriam estar, ficar com elas, já que os pais não eram permitidos no set. Algo que eu ainda acho muito estranho, tá? Bom, do outro lado da moeda, a gente tem a Brandy. Ela tinha 11 anos quando foi convidada a participar de um episódio do The Amanda Show. Lá ela conheceu o Jason, e quando tava no carro indo embora com a mãe dela, ela fala que o Jason trocou contato com as crianças, com os pais, pra eles trocarem e-mails. Depois de uma semana disso, ela recebeu um e-mail do Jason, que era inocente, falava que ele tava trabalhando, esse tipo de coisa. A mãe dela não estranhou. E eles continuaram, né, trocando mais e-mails e era normal. Até que alguns meses depois, a mãe dela passa pelo computador, a filha fecha a aba, levanta e vai correndo pro quarto. A mãe dela pergunta o que tem de errado, a Brandy começa a chorar e fala que recebeu um e-mail do Jason. A mãe dela estranha, vai olhar e é uma foto dele, nu, dando prazer a si mesmo, e ele ainda mandou escrito: essa foto é pra você ver que eu tava pensando em você. A mãe dela conta num documentário que ela não chamou a polícia porque ela ficou com medo de pensarem que ela era uma mãe ruim. Em abril de 2003, uma investigadora da polícia de Los Angeles ligou pra mãe da Brandy e pergunta se o nome Jason é familiar e se ela poderia conversar com a Brandy. Ela explica que a polícia investigou a casa dele e que acharam uma enorme quantidade de conteúdo infantil sensível, aquele que dá prisão, sabe? Mais de 10 mil imagens de crianças, de garotinhas, de todas as maneiras que vocês podem imaginar, e ainda tinham 7 vídeos ainda sobre esse conteúdo. Eles ainda contam que acharam várias bolsas Ziploc, né, aquelas que não entra ar, com algum troféu ou lembrancinha de alguma garota dentro. E do lado de fora ainda tinham etiquetas com o nome das crianças. E eles tinham ligado pra mãe da Brandy, né, justamente porque um desses pacotes tinha o nome dela, e eram cartas que ela tinha enviado pro Jason. E eles ainda acharam um pacotinho que tinha uma roupa íntima de uma garota de 7 anos. Também encontraram um diário, né, do Jason, em que ele falava todas as coisas que ele pensava, inclusive essas coisas doentias. E ele falava sobre os desejos dele e de como era difícil o dia a dia e que, se ele precisasse, ele iria procurar uma vítima pra abusar. Ele ainda conta sobre outra garotinha que ele conheceu em outro programa da Nickelodeon, que tinha 9 anos, e que ele foi pra casa dela jogar videogame com ela e que ele beijou ela 2 vezes. Nessa segunda ele tentou beijar de língua, a garota recuou assustada. Ele ainda falou que poderia colocar ela em outros shows se ela quisesse e que não era pra ela contar pra mãe dela. Ele foi sentenciado a 6 anos pelo que ele fez com a Brandy e com essa garotinha. Bom, durante o documentário, vários abusos do Dan Schneider foram retratados, entre eles dos atores mirins e outros da própria equipe que trabalhava com ele. Sobre os atores, houveram várias ocasiões de piadas adultas e de duplo sentido com crianças, como no programa All That. O ator Leon Frierson disse que já se vestia com roupas desconfortáveis de heróis, de colã, e já não era legal pra uma criança. Só que piorou quando veio o Nose Boy, que é tipo o garoto nariz. Um herói que ele tinha que usar uma prótese de um nariz, e nas laterais do uniforme também eram próteses. Só que as do uniforme dele pareciam estranhamente órgãos masculinos.
Ainda sobre ele, tem uma cena que ele espirra e pega no rosto, né, de outra atriz e parece muito que, sabe, aquilo que sai de um órgão masculino era isso. Nesse documentário, a gente ainda descobriu vários outros casos, como no programa infantil On Air Dares, que eram tipo desafios que eles faziam, só que iguaizinhos aos que os adultos faziam. Tem um garoto que tem que botar escorpião na boca, banheira de minhoca, e esse ator conta que eles não se sentiam confortáveis, mas que eles faziam mesmo assim. Eles viam os amigos sofrendo, não era legal. E a ocasião que aconteceu com ele foi que passaram manteiga de amendoim nele, né, e botaram vários cachorros pra ficar lambendo ele. E ele fala, né, o quanto aquilo tinha sido nojento e o quanto ele tinha odiado. Bom, a gente ainda tem o caso do programa Sam Cat, que naquela época foi um sucesso absurdo, só que as pessoas foram estranhando que a atriz que fazia a Sam, né, a Janet McCurdy, tinha sumido. Não aparecia na Nick, não aparecia em premiação e começaram a especular até que ela lançou o livro dela. E, inclusive, recentemente, em algumas entrevistas, ela falou que a Nick ofereceu 300 mil pra ela não revelar publicamente o que presenciou nos sets de gravação de iCarly e outras produções assim do canal. No livro dela, ela conta sobre um tal de produtor, que é um cara que tem dois lados, um generoso cheio de elogios e o outro controlador e assustador. Ela também fala como ele demitia as pessoas assim que cometiam qualquer erro sem razão nenhuma e que no jantar de comemoração de Sam Cat, ele ficava incentivando as crianças a beber álcool, ficava tocando neles sem autorização, oferecia massagem, esse tipo de coisa. Além disso, assim, né, que Sam Cat foi ganhando uma notoriedade na época, todos sentiram que isso foi subindo a cabeça do Dan Schneider, que estar perto dele significava sucesso, mas também incerteza do próprio humor dele. As maiores vítimas disso foram duas escritoras que trabalharam com ele, a Jenny Keegan e a Christy Strayton. Ele contratou a Jenny por um fórum de escrita, eles se conheceram lá, ela mandou um trabalho dela e ele pediu pro assistente dele separar as coisas mais engraçadas e acabou gostando do trabalho dela e chamou ela pra trabalhar lá. Ao mesmo tempo, a Christy também foi contratada e avisaram que elas duas iam dividir o salário. Bom, elas viraram amigas, foram se entrosando e um dia na sala dos escritores, o Dan virou, assim, do nada pra elas e falou: ai, vocês não conseguem me falar uma mulher que escreve alguma coisa engraçada, porque eu acho muito difícil que exista. E aí a Jenny soube, né, no que ela tava se metendo. Também teve o caso de uma personagem do The Amanda Shows, a Penelope Tent, só que Tent em inglês significava aquela partezinha que tá entre o pênis e o ânus. E o Dan pediu pra ninguém contar o que significava aquilo, que era tipo uma piada interna deles em um programa infantil, lembrando disso. A Christy ainda conta que uma pessoa da produção perguntou, né, poxa, isso significa aquilo? Aí ela, não, significa tent, que significa contaminado, e a pessoa acreditou. O Dan também mandava mensagem pra elas gritarem coisas aleatórias, como martelo, e aí ia piorando, tipo, eu sou uma idiota, ou slut, que vocês devem saber o que significa. E se você não fizesse, ele mandava mais mensagem com ponto de exclamação ou começava a gritar, fala, até você falar. Além disso, a Jenny conta de várias situações de assédio que passou com ele. Uma delas era que ele via pornografia na tela do computador na frente dela e pedia massagens em troca de usar as ideias dela na série. Outra foi com a Christy, eles estavam na sala dos escritores, lendo um roteiro que falava sobre escola, e ele fala, nossa, não seria engraçado se você subisse em cima da mesa e fingisse estar sendo sodomizada? Que é tipo, fingir que tá tendo relações, só que o termo ainda significa uma coisa mais extrema. E ela faz, e quando perguntam no documentário, ela fala até que não prefere falar sobre isso. Quem conta é a Jenny. Bom, a Jenny acaba ligando pro sindicato de escritores pra saber se isso de dividir o salário é certo, e quando o Dan descobre, ele liga pra ela e fala que se tivesse sido ela, se ele descobrir, ele vai acabar com a vida dela e ela nunca mais vai trabalhar em nenhum lugar. Elas dizem que ele foi piorando, que ele gritava com todo mundo, que ele era uma presença ruim e todo mundo tinha medo do temperamento dele. Ele demite a Christy no final da primeira temporada do The Amanda Show, e a Jenny acredita que tenha sido porque ela foi a única pessoa que teve eventos sociais, assim, pessoais pra fazer. Isso porque eles trabalhavam todos os dias, inclusive final de semana, e faziam hora extra. Já a Jenny foi chamada pra segunda temporada, só que ela ia ter que trabalhar 26 semanas direto, ganhando esse mesmo valor que ela tava ganhando dividido, enquanto ele contratou outros homens que ganhariam normalmente. Ela acabou aceitando, mas só conseguiu trabalhar 4 dias até ver que não era pra ela. Ela se demite e ela ainda processa o Dan pelo que ele fez com ela, porque ela fala que queria tornar aquele um lugar mais seguro pra outras mulheres. A Chrissy ainda envia uma carta, né, testemunhando as coisas pra ajudar ela, só que no final acaba que não muda muita coisa, a gente já sabe disso. Tá, mas aí você deve estar se perguntando, depois de
tudo isso, ele foi preso? E eu sinto te informar que não. Eles fizeram uma investigação na época que ele demitia e maltratava os funcionários, e depois dessa primeira investigação, ele foi afastado do set. Ele ficava trabalhando no escritório, e ele falou pra mídia que era uma escolha dele, que ele queria ficar assim mais reservado. Em 2017, eles fazem mais uma investigação e finalmente o Dan Schneider é demitido da Nickelodeon por maus tratos e essas coisas aos funcionários, só que não acharam nenhuma prova de assédio com criança nem nada do tipo. Anos depois, ele surgiu com o assunto que gostaria de trabalhar de novo em shows infantis, e recentemente, depois do documentário, ele participou de uma entrevista pedindo desculpa se ofendeu alguém durante a época da Nick. O cara nem assume os erros dele. Bom, a Nickelodeon até hoje se mantém ausente em relação a tudo isso, mesmo que 3 predadores tenham sido presos e um cara demitido por abuso de poder. Eu nem consigo imaginar os traumas desses atores e principalmente voltar a esse assunto pra ver se finalmente consegue trazer alguma mudança a esse cenário, alguma conscientização. Sem contar as situações bizarras que também aconteceram na Disney, como por exemplo com a Demi Lovato. Eu acho que esse documentário veio em um momento muito bom e tá tendo a visibilidade de finalmente contar a verdade que nós, crianças dos anos 2000, desconfiávamos, mas nunca realmente tínhamos confirmado nada. Bom, vocês já conseguiram assistir o documentário? Também estranharam essas coisas nas séries quando vocês eram criança? Me dizem nos comentários. É isso. Tchau!